Muito bem, irmãos. Mais uma vez, alegria em estar com vocês, ver o rostinho aí de cada um. Vamos entrar hoje em 1 Pedro, eh, nas questões aí introdutórias, né, que a gente sempre leva em conta e que muitas vezes tem influência sobre a interpretação, o entendimento que nós vamos ter do conteúdo da carta. O verso 1 apresenta aí o próprio Pedro, né, como autor dessa carta. O Pedro se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, então é aquele, né, discípulo a quem o Senhor chamou, né? Lembra que o Pedro é irmão do André, ele é lá da região de Betsaida, ele morava na cidade de Cafarnaum. ah, Ele tinha família ali em Cafarnaum, né? Pedro era casado, vocês se recordam que Jesus curou, né, a sogra do Pedro de uma febre que estava paralisando a sogra. Então ele era casado. Ele é mencionado por Paulo em 1 Coríntios 9 como um dos apóstolos que, quando fazia as suas viagens, levava a esposa consigo, né? Juntamente também com o Barnabé citado ali. Então, ele tinha família. Inicialmente, Jesus chamou o seu irmão André, né? E o André foi quem trouxe o Pedro até Jesus. Pedro tinha lá um trabalho relacionado à pescaria, né? Havia uma empresa de pesca, provavelmente do pai de João e Tiago, e eles trabalhavam juntos. Foi numa ocasião em que eles estavam trabalhando que Jesus passou ali pela praia e fez o chamamento, né? E até usando uma troca de pescar peixes para fazê-los pescadores de homens. O Pedro se destacou entre os discípulos. Então, na maioria das vezes, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que o Pedro é um porta-voz natural do grupo, né? Então, sempre que Jesus faz uma pergunta, é o Pedro que responde em nome dos apóstolos. Muitas vezes os apóstolos conversam com ele para ele mediar uma conversa ou mediar um assunto com Jesus. O Pedro se mostra uma pessoa bastante afoita, né? Ele é uma pessoa caracterizada por ser reativa. Uma pessoa reativa é aquela que ela quase que automaticamente vem uma ideia na cabeça e ela libera aquela ideia sem muita reflexão sobre o momento, sobre a conveniência de falar aquilo ou não, se o lugar é próprio, se o momento é próprio ou não. Então, ela acaba falando, e por causa disso, muitas vezes, o Pedro acabou sendo repreendido por Jesus, ou Jesus antecipou a ele, depois de uma declaração afoita de fé ou de promessa de fidelidade. Jesus sempre mostrou ali o erro, né, dessa reatividade do Pedro, mostrando para ele que um pouco mais adiante aquilo que ele estava prometendo não iria se cumprir, pelo contrário, se cumpriria o oposto daquilo, né? Essa ocasião a que me refiro foi quando ele disse que todos os demais discípulos poderiam vir a trair Jesus, mas que ele estava pronto a morrer, né, por Cristo e com Cristo. E, obviamente, não foi isso que aconteceu. Então, ele é bem afoito, ele demonstra ser uma pessoa assim de muita boa vontade, de muita boa intenção, só que a gente sabe, né, que nem sempre o bom coração, nem sempre a boa vontade se mostra verdadeira na hora que ela é submetida à prova. Nós mesmos passamos por isso, né? Muitas vezes nós fazemos votos, fazemos promessas, ou temos um entendimento de que
se a gente passar por uma situação A ou B, a gente ficaria firme ou a gente se comportaria melhor do que outras pessoas que a gente está observando, e quando chega a nossa vez, a gente percebe que aquela nossa promessa submetida a teste também passa por reprovação. O bom nisso tudo, né, é a paciência, né, que Jesus demonstra com Pedro, demonstra com os demais apóstolos, e que também faz parte da nossa própria vivência, da nossa própria experiência, como o Senhor tem tanta paciência conosco, como o Senhor é tão misericordioso conosco, e não retribui a nós na medida e na proporção da nossa rebeldia, da nossa desobediência, ou das promessas afoitas que fazemos e não cumprimos. Obviamente, essa paciência, essa misericórdia, não deve nos levar a uma acomodação do tipo, no final das contas, o Senhor vai ser paciente, então eu não preciso tomar cuidado com isso. Claro que, à medida que nós vamos fazendo votos, fazendo promessas, antecipando coisas de modo afoito, e essas coisas não vão se cumprindo, e aí a gente entra em contato com a nossa realidade, entra em contato com a nossa fragilidade. À medida que isso vai acontecendo, a tendência é que a gente vá se tornando mais maduro, né? E aí a gente não faz mais tanto voto de tolo, né? Como o autor de Provérbios se refere a esses votos intempestivos, a esses votos, essas declarações reativas que às vezes a gente faz e na hora mesmo que a gente precisa colocar aquilo à prova, nós não cumprimos ou não conseguimos viver à altura daquele padrão que nós anunciamos anteriormente. Isso faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso amadurecimento. E aí, quanto mais maduro, né, a gente vai se tornando, mesmo a gente vai aprendendo que mesmo que a gente entenda que numa situação A ou B no futuro a gente teria um comportamento adequado, a gente não faz publicidade disso, a gente não faz marketing disso, a gente não tem mais aquela necessidade, né, de ficar anunciando o nosso heroísmo, mesmo que futuro, para os outros. A gente aguarda sempre na dependência do Senhor e contamos que, quando viermos a passar por uma situação que exija a maturidade que nós temos, ou exija mais do que a maturidade que nós temos, nós vamos contar com a graça do Senhor, que estará conosco e nos socorrerá em momento oportuno. Nesse sentido, nós aprendemos que a nossa vida não deve ser vivida na base da confiança em nossos próprios recursos, mesmo os recursos já adquiridos, os recursos de maturidade. Mas nós aprendemos a viver na base da provisão da graça do Senhor, que nos dará o meio de escape, aí, sejam quais forem as situações e circunstâncias pelas quais ainda teremos de passar, as coisas que teremos que enfrentar. O Pedro, então, ele vai amadurecendo com o tempo, né? Quando, depois de negar Jesus lá diante do Sinédrio, e depois daquele olhar que ele tem, né? Quando ele se confronta com aquele olhar de Jesus, e aquele olhar de Jesus, não de ira, não de reprovação, mas um olhar carregado de ternura e de compaixão. Quando ele se encontra com aquele olhar de Jesus e ele sai às pressas dali, né, para chorar amargamente, ele mesmo entende que ele fracassou. Tanto é que ele planeja deixar o segmento de Jesus e voltar à sua profissão de pescaria. E Jesus vai atrás dele, né? Aquele olhar lá no Sinédrio não foi, então, um olhar de reprovação, mas foi um olhar de ternura para provocar uma reflexão mais profunda acerca de si mesmo. Essa reflexão mais profunda acerca de si mesmo levou Pedro a pensar nele como um fracasso, tanto é, então, que ele desiste do seguimento de Jesus, mas Jesus não para, não
ele não nos chama na condição de nós sermos bem-sucedidos no segmento. Ele sabe que o sucesso do nosso segmento, embora tenha ali questões que envolvam a nossa vontade, que envolva a abertura do nosso coração e a confiança nele, ele sabe que, acima de tudo, tanto o nosso chamado quanto a nossa permanência está dependente da ação dele em nós. É por isso que Jesus, então, vai atrás de Pedro e o resgata e o traz de volta para o seu segmento, e ainda dá ao Pedro uma grande missão, né, de ser pastor das minhas ovelhas, usando as palavras de Jesus para ele ali no capítulo 21 do Evangelho de João. Feito isso, o Pedro ele se mostra bem mais maduro, né, na narrativa de Atos. No dia de Pentecoste, é ele que assume ali o comando, e é ele que prega ali o primeiro sermão evangelístico, que resulta na conversão de 3.000 pessoas. É ele que começa ali, pelo menos até o capítulo 12 do livro de Atos, ele tem o protagonismo ali entre os discípulos, embora o protagonismo do Pedro vai desaparecer no capítulo 12, provavelmente em função da morte do Tiago, que o Herodes manda matar, e percebendo que a morte de Tiago agradou os judeus, ele manda prender o Pedro com a mesma intenção, só que Pedro acaba sendo solto, e quando Pedro é solto, o livro de Atos diz que o Pedro foi para outra região, sem mencionar para onde, provavelmente um distanciamento de Jerusalém, porque a partir dali, quem assume o comando do colégio apostólico lá em Jerusalém, quem tem a proeminência ali em Jerusalém é o Tiago, que passa a ser mencionado como líder do presbitério. A reunião do capítulo 15 ali, que é um concílio que reúne os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém, é presidida por Tiago, embora o Pedro esteja presente ali, mas ela é presidida por Tiago. A palavra final naquela reunião foi do Tiago. Quando Pedro foi visitar o Paulo lá em Antioquia, o Paulo diz lá no capítulo 2 de Gálatas que o Pedro estava ali comendo com os gentios, e quando chegou uma comitiva de Jerusalém enviada por Tiago, que o Paulo se refere a essa comitiva como os da circuncisão, então judeus natos, o Pedro disfarçou e começou a se distanciar dos gentios. E o Paulo disse que repreendeu o Pedro publicamente porque ele era repreensível. Veja, o Pedro alcançou uma certa maturidade, mas ainda carregava aí um pouco daquela característica dele de reatividade, né? Então, ali ele sentiu medo de ser reprovado pela comitiva dos da circuncisão que vem de Jerusalém, e ele vai se distanciando sorrateiramente dos gentios. E isso provoca ali uma reação do Paulo bastante dura em relação a ele. Na própria carta do Pedro, né, o Pedro vai fazer menção ao Paulo. Não quer dizer que tenha havido inimizade entre o Paulo e o Pedro, competição ou concorrência entre eles, nada disso. O Pedro tem uma proximidade com o Paulo. É que o livro de Atos não vai mencionar isso, porque o livro de Atos foi dividido, né, entre os primeiros 12 capítulos, a evangelização dos judeus, e aí você tem o protagonismo do Pedro, e a evangelização dos gentios, e aí você tem o protagonismo do Paulo. Então, na primeira parte, não é mencionado Paulo, não tem associação entre Pedro e Paulo, e na segunda parte não aparece associação entre Pedro e Paulo também.
mas nós sabemos que havia uma associação, uma proximidade entre o Pedro e o Paulo. Por quê? Porque o Pedro era leitor das cartas que o Paulo escreveu. E ele menciona aqui na sua carta que há coisas, há partes nas cartas do Paulo que são difíceis de entender, mas não estão erradas. Ele não critica. Ele entende que é difícil de entender, mas ele só menciona para dizer que aqueles que estão destinados à perdição acabam distorcendo as verdades que o Paulo escreveu. E ele considera as cartas de Paulo como escritura sagrada. É aqui que a gente entende aquela questão, né, é, do, do, é, do aquela questão dos livros do Antigo Testamento que a gente reconhece como inspirados e os livros do Novo Testamento que nós consideramos inspirados. E o Pedro é que atesta isso, porque ele equipara as cartas do Paulo à mesma condição daquilo que o Novo Testamento faz de referência ao Antigo Testamento, chamando o Antigo Testamento de Escritura. Então, o Pedro tem essa proximidade com o Paulo. Além disso, o Pedro e o Paulo têm correspondentes comuns. Por exemplo, esta carta aqui, ela tem um nível da língua grega muito sofisticado, né? Então, por causa disso, até se deduziu que Pedro não seja o autor dessa carta. A questão aqui é que quem está escrevendo essa carta, segundo o próprio Pedro, no capítulo 5, verso 12, é o Silvano. O Silvano é o mesmo Silas, né? Silas e Silvano é a mesma pessoa. E o Silas, ou Silvano, é o mesmo que o Paulo, quando escreve a primeira e segunda Tessalonicenses, diz que eles estão juntos escrevendo. Então, o Silas serviu de amanuense, tanto para o Paulo quanto para o Pedro. Veja, então, existe aí uma associação entre o Paulo e o Pedro. E, além disso, além do Silvano, o Silas, ainda tem o João Marcos. O João Marcos, aquele que era o primo do Barnabé, e que foi na primeira viagem com o Paulo, e depois, tendo rompido a missão e retornado, numa segunda ocasião, o Barnabé queria levá-lo e o Paulo não quis, e houve uma dissensão entre o Paulo e o Barnabé, de modo que o Barnabé seguiu com o Marcos e o Paulo seguiu com o Silas, esse mesmo, que é chamado no capítulo 16 de Atos de profeta. Ele é um dos profetas lá de Antioquia. Então, esse João Marcos aí, posteriormente, ele está associado com o Paulo. Até na última carta que o Paulo escreve, que é a segunda de Timóteo, o Paulo diz para o Timóteo que quando você vier, e aí é a última prisão do Paulo em Roma, quando você vier, traga consigo João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Então, o João Marcos tem uma conexão com o Paulo e tem uma conexão com o Pedro, que é também mencionado aqui nas cartas do Pedro. Então, existe uma associação. É uma pena para nós que, por causa do método, né, que o Lucas usou para escrever o livro de Atos, por causa do método, a gente não tem conhecimento da associação entre os demais apóstolos, nem temos a associação entre o Pedro e o Paulo. E os outros apóstolos, eles acabaram ficando quase que no anonimato, né? É óbvio que o Lucas não fez isso por desprezo de um e pretensão por outro. Ele fez isso por causa da metodologia que ele utilizou para escrever o livro de Atos. Então, não era uma história dos apóstolos, né? Aliás, os Atos dos Apóstolos, é um nome equivocado para o livro de Atos, né? O livro de Atos é Atos do Espírito Santo, ou melhor dizendo, numa linguagem do próprio Lucas,
é atos continuados de Jesus pós-ressurreição. Ele escreveu o primeiro tratado, ele menciona isso no capítulo 1, lá nos primeiros versos do capítulo 1 de Lucas, de Atos. Ele diz que ele escreveu o primeiro volume acerca do que o Senhor Jesus fez entre nós. E agora o segundo volume é dedicado à continuidade. Então, não seria Atos dos Apóstolos, mas os atos de Jesus por meio do Espírito Santo atuando nos apóstolos. Porque se fosse Atos dos Apóstolos, nós precisaríamos ter essa associação aí. Precisamos saber do destino, onde operaram os outros apóstolos, né? Onde estiveram eles, até onde o evangelho chegou. Por meio de Paulo, nós sabemos que chegou até Roma, mas o evangelho expandiu-se muito. Até onde o evangelho chegou por meio dos demais apóstolos. Isso a gente ficou sem saber. É óbvio que numa leitura extra-bíblica a gente vai descobrir isso, né? O paradeiro de pelo menos aí boa parte dos apóstolos. Vamos saber aí até onde o evangelho chegou por atos dos apóstolos. Em que fontes? Mas, oi? Em que fontes se tem isso? Fontes Onde, extras bíblicas são por exemplo? comentários bíblicos, livros introdutórios ao Novo Testamento, até mesmo fontes históricas extra teologia, né? As fontes históricas mesmo. Então nós Gente, vamos descobrir, é possível fazer aí um mapeamento, né? Onde, por exemplo, esses apóstolos morreram, como eles morreram. Então, Muito tem muita muita interessante. coisa. gente. Tem muita coisa. Tem vários livros, né? Aquele livro dos mártires, se não me engano, eu acho que é esse o título. Tem A vários gente livros acha que isso fácil, reúnem. pastor, ou não? Acha, alguma parte desses livros estão até disponibilizados em PDF na internet. Mas se você tem nas livrarias esses livros que reúnem, né, que faz uma compilação dessas fontes, esse é do Justo Gonzalez. Está sem microfone. É esse mesmo. Era dos Isso. mártires, Esse daí é o era das volume. trevas, Isso, era dos reformados. são 10 volumes dele, né? Ixi, tem um monte mesmo. São 10 volumes. Mas eu Esse, ainda não li. mas tem, assim, tem esse daí que tem uma parte, né, que vai trabalhar um pouquinho isso, né? Mas tem outras fontes. Tem esse livro dos mártires aí, é um livro que fala a era dos mártires e menciona vários dos apóstolos e outros, até os pais, né? Os pais da igreja que foram martirizados. Então, tem fontes que podem nos ajudar a fazer um mapeamento aí da, do ministério dos outros apóstolos, para onde eles foram e até mesmo como eles morreram, né? Mas a partir do livro de Atos, por causa do método do Lucas, não é possível a gente saber. Mas aqui, por exemplo, quando você percebe que o Pedro tem associação comum com pessoas que estão também relacionadas com o Paulo, a gente percebe que havia sim associação entre os apóstolos e havia associação entre o Pedro e o Paulo. O Pedro e o Paulo, segundo o próprio Paulo, esse caso que eu mencionei lá de Antioquia, no capítulo 2, eles também estiveram juntos, né? Pelo menos nessa ocasião, eles estiveram trabalhando juntos. Então, essa associação que pode ser percebida aqui no escrito do Pedro é importante para nós, né, nessa tentativa de reconstrução do período apostólico e do ministério, né, de cada um e a extensão até onde o evangelho chegou a partir desses homens. Bom, o Pedro, então, ele tem ali um certo protagonismo, depois ele vai desaparecendo, e quem assume, né, um protagonismo bem maior é o Paulo, né? Ele assume em função de que o Lucas
dá esse protagonismo, o próprio Lucas abandona, né, a profissão de médico para ser um companheiro de viagem do Paulo, certamente funcionando ali, né, em parceria com o Paulo como médico, né, do próprio Paulo. Tem que lembrar que naquele tempo as doenças, os perigos nas viagens de doenças eram muito grandes e intensos. Então o Lucas funciona ali como médico por Paulo, funciona como companheiro de missão e funciona como historiador, né? Porque o Lucas ele vai ali fazendo seus registros daquelas partes das viagens do Paulo que ele esteve presente, nem sempre ele esteve. Dá para perceber isso na mudança de pronomes, que é uma dinâmica no livro de Atos, né? A mudança de pronomes na narrativa do Lucas. Mas aquelas viagens em que ele não esteve presente, ele, como um investigador, como um historiador, ele foi às fontes e ele obteve informações para completar as lacunas aí e preencher, né, a narrativa, a história que ele conta no livro de Atos. Então, ele dá aí uma grande proeminência ao Paulo, e o Paulo, além dessa proeminência que o Lucas dá a ele no livro de Atos, a gente vai observar que das 27 cartas do Novo Testamento, cartas e livros e evangelhos, né? Dos 27 documentos, 13, se a gente considerar que Hebreus não é paulino, 13 cartas são de autoria paulina. E também o Paulo acaba sendo aí a pessoa que organizou, né, teologicamente a, a teologia da igreja. Então, quem mais, né? Quem mais nós teríamos se nós apagássemos as cartas de Paulo do Novo Testamento? O que a gente teria em termos de teologia cristã? O Paulo é o organizador dessa teologia, não é? E especialmente quando a gente lê a sua carta aos Romanos. Então, o Paulo acaba sendo a figura proeminente aí no Novo Testamento, e o Pedro fica mais ou menos como uma figura de fundo, né? Sem muito protagonismo. E é interessante que, segundo a tradição, tanto Paulo quanto Pedro tenham morrido em Roma. É interessante que a Igreja Católica Romana tenha escolhido Pedro para ser a figura a figura que vai dar origem ao papado, né? E o Pedro não tem esse protagonismo todo, pelo menos a partir dos documentos do Novo Testamento. Então, esse Pedro é, segundo o verso 1 aí, o autor dessa primeira carta. E, embora haja quem discorde, né? E tem sempre aqueles que entendem que o autor mencionado é um pseudônimo, o autor mencionado, na verdade, não é a pessoa, mas é alguém se fazendo passar por ele. Então, sempre vai haver quem aposte nisso, né? E vai encontrar aqui e ali alguma base para essa argumentação. Mas, tradicionalmente, ah, ah, tem resistido, né, a essas tentativas a ideia de que o Pedro, que aqui aparece e que é autor dessa carta, seja mesmo o Pedro, esse discípulo de Jesus, de quem fizemos essa apresentação agora. Bom, ele se apresenta, então, como apóstolo de Jesus, e pelo conteúdo da carta, a gente pode pensar qual foi a ocasião e a data da composição dessa carta. O tema da carta do Pedro poderia ser a esperança no sofrimento.
porque o assunto principal do Pedro aqui é o sofrimento. Ele vai falar muito sobre a nossa esperança futura. E nada melhor, né, para lidar com o sofrimento do presente do que a gente desviar o olhar do presente e projetá-lo no futuro. Né? É por isso que os crentes eles são chamados a serem perseverantes no sofrimento, mas essa perseverança não é aquela disposição de ser um ser humano resistente. A base da perseverança, a que os crentes são chamados no sofrimento, a base dessa perseverança é a esperança na consumação desta vida, dessa existência. Então, por assim dizer, as Escrituras sempre estão dizendo para os que estão sofrendo que o sofrimento não é o capítulo final do livro da história da vida deles. Então, para os existencialistas, a vida é um desespero. Friedrich Nietzsche, por exemplo, e outros tantos, né, que eram existencialistas, ou seja, a vida é o aqui e o agora, tudo que se tem da vida é isso aí que a gente tem, e passado isso, não existe mais nada. Bom, quando se pensa dessa forma, não é sem razão que as pessoas podem, por exemplo, antecipar colocar fim no sofrimento, tirando a própria vida. Porque tudo que existe na vida é o existencial, é o que está acontecendo, é isso aí. Se tudo que existe na vida é isso aí, é o sofrimento, então o suicídio pode ser uma boa notícia, porque o suicídio é uma antecipação do fim do sofrimento. Então, é terrível viver esta vida como quem pensa nela apenas no aqui e no agora. Mas os crentes em Cristo, por causa da ressurreição de Cristo, e Paulo trabalha bem isso no capítulo 15 de 1 Coríntios, por causa da ressurreição de Cristo, o crente sabe que esta vida não é tudo que se tem. O crente sabe que ele não espera tudo desta vida. E tudo aí, por exemplo, pode ser aquela injustiça que nós sofremos. Apesar de ser difícil lidar com a injustiça, o crente, ele sabe que a injustiça não é o capítulo final da história. Se as injustiças desse mundo, as que não forem tratadas no presente século, elas ainda se encontrarão com o tribunal de Deus. O capítulo final da história, minha, sua, particular ou coletiva, não é caracterizado pela injustiça. Porque Deus trará todos nós, toda a humanidade, diante de si no dia do julgamento. Então, o capítulo final da história é a justiça. Então, as injustiças que os crentes sofrem no tempo presente não ficarão sem tratamento divino. Se não forem tratadas aqui, serão tratadas no futuro, mas serão tratadas. Então, quando eles pensam assim, e eles se parte do sofrimento deles é sofrer injustiça, é sofrer a expoliação dos seus bens, é sofrer perdas, eles sabem que o capítulo final da história não se trata de perdas,
mas de ganho. É por isso que Jesus disse, né, que aqueles que deixaram pai, mãe, irmãos, irmãs, deixaram bens por amor do evangelho, receberão nesta vida ainda. Então, tem coisas, tem recompensas que acontecerão nesta vida. Mas 100%, 100 vezes mais, de modo completo, eles obterão na vida vindoura. Mas receberão. Esta é a esperança do crente. Por isso que não combina, né, o crente ser crente e ser existencialista. Né? Porque para o existencialista não existe amanhã. Para o existencialista não existe futuro. Não existe esperança. Tudo o que se tem é aqui e agora. E o Paulo confrontou esse existencialismo, já incipiente na sua época, quando ele escreveu para os crentes de Corinto. E ele disse para eles, né, que se esperarmos de Cristo somente para esta vida, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. E realmente, é desesperador a gente viver num mundo fechado. O mundo fechado é o mundo do existencialista. Porque não existe nada lá fora. Não existe nada depois disso. Então, o sofrimento é o que é, e quando ele se torna insuportável, ou você se torna cínico, ou você se torna cético, ou você se torna uma pessoa amargurada, ou você antecipa o fim do sofrimento com o suicídio. Não há esperança. Por isso que o Paulo disse que se a vida é só o que é, nós somos os mais miseráveis do planeta. Mas depois ele continua. E ele diz, não, mas de fato, Jesus Cristo ressuscitou. E é a ressurreição de Cristo que garante que a morte não é o capítulo final. Então, o sofrimento não é o capítulo final. Depois da morte tem ressurreição. E o Paulo argumenta lá que se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos. Então, o nosso universo, pelo menos o universo do crente, não é um universo fechado. É um universo aberto. Porque tem algo que transcende esse universo. A nossa vida transcende esse universo. É o que Jesus chamou de vida eterna. Uma vida transcendente. Uma vida que não se restringe ao aqui e o agora. Não se restringe a essa dimensão antes da sepultura. É uma esperança que transcende, uma vida que transcende a sepultura, atravessa a morte para viver de maneira muito mais plena e mais completa diante do Senhor por toda a eternidade. Esta é a ocasião do escrito do Pedro. E por ser o sofrimento a ocasião da composição da carta, então nós devemos localizar no tempo a escrita da carta, a composição da carta, ali por volta do ano 64 e 65 depois de Cristo. O Pedro diz que ele está escrevendo esta carta da Babilônia. Muitos comentaristas acham que quando Pedro fala da Babilônia, ele está falando da Babilônia de modo literal. Ele menciona isso no verso 13. Aquela que é coeleita convosco, que está na Babilônia, vos cumprimenta, como também meu filho Marcos. Alguns entendem que aqui Babilônia é literal, que o Pedro está lá junto ao Eufrates, lá na região da Babilônia.
E qual a argumentação? A argumentação é que, no tempo do Pedro, e como nós também sabemos, os judeus estavam espalhados por diversas localidades. Tem judeu em todo lugar do mundo. E como Pedro ele é o apóstolo da circuncisão, então ele foi até a Babilônia para evangelizar os judeus moradores de lá. Então, nesse sentido, o Babilônia aqui é literal. Só que é muito precário essa argumentação. Qual que é o versículo? Verso 13. Do 5:13. 1? Ah, Não, sim. 5:13. Ah, tá. Então, é muito precária essa argumentação. É mais provável que quando Pedro fala aqui que ele está na Babilônia, ele esteja usando uma metáfora para se referir a Roma. Então, assim como a Babilônia era a capital do Império Babilônico, que levou, né, o povo para o exílio, que perseguiu o povo de Deus, assim também é Roma no Novo Testamento. O Império Romano e a cidade de Roma é, então, uma Babilônia nesse aspecto. E isso faz sentido porque o Pedro está tratando, ao longo de toda a sua carta, sobre sofrimento originado, produzido por perseguição. Então, eu fico com a ideia de que o Pedro está escrevendo essa carta de Roma. E se ele está escrevendo essa carta de Roma e o assunto principal dele é o sofrimento por causa de perseguição, então o tempo dessa carta deve ser logo depois, pouco depois de Nero ter incendiado Roma. Você se recorda que o Nero queria uma nova Roma. E aí, então, ele planejou incendiar a cidade com a ideia de que depois ele poderia reconstruí-la dentro de um projeto pessoal, né? Construir uma Roma à sua imagem e semelhança. E quando ele colocou fogo em Roma, houve uma desconfiança que pairou sobre ele de que ele teria incendiado, ele teria causado o incêndio. Mas como àquela altura, embora o cristianismo era uma religião tolerada, não aceita, mas tolerada, havia muitas pessoas em Roma que não gostavam dos crentes, não gostavam dos cristãos, não se simpatizavam com eles. Então, criou-se, a partir do próprio Nero, a ideia de que foram os crentes, foram os cristãos que causaram o incêndio. E aí, os cristãos foram condenados como autores do incêndio de Roma e começaram a ser executados. O Nero colocou crentes, né, no alto de postes que iluminavam os caminhos de Roma, as ruas de Roma, porque esses crentes pendurados nesses postes eram tochas acesas, tochas vivas, que queimavam, que eram sacrificados ali, como um ato de condenação. E daí não parou, porque aí continuou uma perseguição muito forte de Roma, do Império Romano, contra os crentes, contra os cristãos, que só vai terminar lá com o Edito de Milão, em 313, com o imperador Constantino. O Edito de Milão foi uma proclamação do Constantino que
inicialmente, proibiu a perseguição do Império contra os cristãos. Depois, em 325, o próprio Constantino se converte. E em 395, 390, 395, o cristianismo é adotado como religião oficial do Estado. Mas durante todo esse período, desde 64, quando começa a perseguição, até 313, com o Edito de Milão, os cristãos sofreram muito às mãos de Roma. E esse período, né, de sofrimento, que começa em 64 e que provavelmente a tradição indica que tanto Pedro quanto Paulo foram mortos em função disso, né? E eles devem ter morrido ali entre 66 e 68, aproximadamente. Todos dois são executados como líderes dos cristãos, que, segundo Roma, tinham incendiado a cidade, né? Uma outra coisa que trouxe muito prejuízo para os crentes, embora eles não fossem autores, mas foi creditado na conta deles e piorou a perseguição de Roma contra os crentes, aumentando o sofrimento cristão, foi o fato de que muitos judeus tinham aquela esperança messiânica de, reconquistar o poder derrubando, vencendo Roma. Então havia várias vezes, né, um levante de uma organização ali de judeus, né, dos zelotes principalmente, contra Roma. E nesse período aí, entre 64 e 66, houve um movimento na Palestina de libertação dos judeus da opressão romana. Esse levante resultou na Guerra dos Judeus, que tomou lugar entre 66 e 70. Em 70, a Guerra Judaica terminou com Roma, né, matando, vencendo essa oposição e destruindo Jerusalém e expulsando os judeus de lá. Este movimento, que não era cristão, era um movimento político judaico, foi creditado na conta dos crentes, porque a essa altura não se fazia distinção entre cristãos e judeus. Nessa altura, cristão era judeu e judeu era cristão. Então, o que esses judeus fizeram e faziam, por isso que o Pedro aqui várias vezes vai falar da submissão dos crentes aos governantes, porque esses judeus, eles não se submetiam a Roma e eles promoviam esses levantes contra Roma. E por não haver distinção entre judeu e cristão, isso tudo era colocado na conta dos crentes. E isso, obviamente, foi a causa de um aumento cada vez maior da perseguição de Roma contra os crentes. Então, o Pedro, ele está escrevendo aí, provavelmente entre 64 e 65, quando essa perseguição começa e já é possível, a essa altura, já é possível ver vários cristãos sendo condenados à morte e martirizados, colocados nos postes das ruas, incendiados em praça pública, né? Então, o Pedro está escrevendo dessa posição aí. Então, nós temos aí, então, a ocasião para a composição da carta e temos a questão aí da data provável, 64, 65, depois de Cristo. Pois bem, vamos entrar um pouquinho no conteúdo da carta do Pedro.
A, a composição, e aí nós temos que atribuir isso ao Silvano, não ao Pedro. A composição, ela é uma composição que ela mistura, né, uma afirmação de algo que aconteceu, né? Ela mistura uma afirmação e logo em seguida é colocado para nós o meio pelo qual aquela ação aconteceu. Por isso, nós vamos encontrar muitas vírgulas aí, muitas frases separadas por vírgulas. Mas nós temos aí as preposições que devem servir para nós de sinais de continuidade do texto. Por exemplo, o Pedro começa aí a carta dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Veja, quando ele diz assim, ó, Pedro, apóstolo de Cristo, de Jesus Cristo, então, vírgula, então ele se apresentou, agora ele vai falar dos destinatários. Aos eleitos, esses eleitos, ele quer fazer um recorte. E qual é o recorte que ele faz? Os eleitos aí, que ele está recortando, são peregrinos da dispersão. Peregrinos da dispersão ou diáspora são aqueles crentes que estão espalhados, né? Igrejas que estão espalhadas pelo mundo. Mas nessa dispersão, o Pedro quer fazer um recorte. E qual é o recorte que ele faz? Ele quer que os eleitos sejam os peregrinos da dispersão, mas aqueles que estão em regiões específicas. Então, ele cita as regiões: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estas regiões aqui, elas são localidades que compõem ao que era conhecido na época como Ásia Menor. Ásia Menor não tem a ver com o continente asiático. Ásia Menor era uma província romana. A província romana, que hoje é a atual Turquia, a província romana, a Ásia Menor, ela era composta por várias cidades, várias localidades, que o Pedro aqui está apontando para nós, 5 delas, mas inclui todas aquelas que o João, no livro do Apocalipse, escreve lá aquelas cartas, né? A Éfeso, Esmirna, essa região toda aí eram a região da Ásia Menor. Então o Pedro faz ele quer escrever para os eleitos. Os eleitos são os crentes de um modo geral. Então ele faz um recorte. Os eleitos que são peregrinos da dispersão. Só que os peregrinos da dispersão também é uma área muito abrangente. Então, ele faz um outro recorte. É os peregrinos da dispersão que estão nesses lugares aí. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ou seja, a Ásia Menor, essa província romana. Depois de fazer esse recorte, ele volta à sua menção inicial. Veja que ele diz assim, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Aí, pulando essa parte aí, peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, a leitura prossegue no verso 2. Veja que ele começa o verso 2 falando dos eleitos. Então, Pedro, a leitura fluente seria Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, vírgula, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Essa é a fluência da leitura. Depois que ele diz aí no verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ele coloca, tem uma outra vírgula, porque ele vai falar do instrumento, do instrumental. Como é que Deus indicou os eleitos segundo a presciência de Deus Pai?
Aí ele vai dizer para nós qual foi o instrumento. Pela santificação do Espírito. Então, veja, Deus elegeu, e ele elegeu segundo a sua presciência. Mas, historicamente, ele chamou esses eleitos. Ele separou esses eleitos. E ele usou como instrumento a obra do Espírito. Então, o Espírito Santo, desde convencer, né, o mundo do pecado, da justiça e do juízo, lá de João 16, 6-8, desde esta obra até o novo nascimento, que é a obra do Espírito, até o batismo desse crente, desse nascido de novo, no corpo de Cristo, e até vir habitar nesse crente como um dom que traz a vida de Deus para dentro do crente. E daí operar nesse crente o progresso do processo de santificação. Veja, toda essa obra do Espírito tem a ver com a separação do Espírito, que vai acontecer para revelar quem são os eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aí ele continua. Por que que Deus os elegeu? Por que que Deus os elegeu? E por que Deus os santificou? Ou seja, Deus os separou historicamente por obra do Espírito. Aí vem o para, essa preposição. Para, segundo ele, a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, os eleitos, eles são historicamente revelados por obra do Espírito Santo na base da obra de Cristo na cruz. Deus poderia ter eleito segundo a sua presciência, mas esses eleitos nunca viriam para Deus se não fosse a obra de Cristo na cruz. E a obra de Cristo na cruz nunca seria entendida pelos eleitos, não fosse a obra do Espírito Santo. Então, o Deus Pai elege, o Deus Filho compra esses eleitos por seu sangue, e o Deus Espírito Santo aplica a realidade da obra de Cristo na vida deles. E é assim que os eleitos são indicados, são revelados historicamente. Há uma obra triuna aí. Há uma obra de ação conjunta entre as três pessoas da Trindade. Não existe evangelho sem Deus, não existe evangelho sem Cristo, não existe evangelho sem Espírito Santo. O evangelho pode até existir sem o Espírito Santo. Porque o evangelho, o núcleo do evangelho, é a obra de Cristo na cruz. Mas que pecador morto nos seus delitos e pecados, acordaria a si mesmo para ouvir a boa nova? E mesmo que nós não estivéssemos mortos, vamos pensar que nós éramos pessoas iluminadas.
Vamos pensar nos filósofos gregos. Vamos pensar que nós somos pessoas iluminadas. Quem de nós, a partir da iluminação do seu próprio entendimento e conhecimento, quem de nós imaginaria um Cristo como um cordeiro sacrificado na cruz? Quem imaginaria que era por um Salvador sem armas, sem força, um Salvador vencido, que nos traria a salvação? Não é sem razão, né, que o profeta Isaías disse, e depois foi lembrado pelo apóstolo Paulo, de que nunca subiu na mente humana, nunca desceu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para os que creem. Por isso que, a partir do nosso entendimento e conhecimento cheio de iluminação natural, a gente não consegue chegar ao Evangelho. É por esta razão que, sem o Espírito Santo, a morte de Cristo seria um fato, mas ela jamais chegaria a ser eficaz, porque ela se esbarraria na nossa condição de mortos e de trevas. Nós não teríamos acesso a ela. E aí o Pedro diz a esses eleitos: graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça, porque vocês já são agraciados. E paz, porque Cristo morreu na cruz. E agora a parede de inimizade, e paz é o oposto de inimizade, a parede de inimizade foi derrubada. E vocês foram reconciliados com Deus. O Pedro, então, entra no seu assunto, agora, no conteúdo da sua carta, dizendo, ou com uma doxologia inicial, né? Normalmente se espera lá para o fim, mas ele coloca aqui logo no começo, como Paulo também fez, né? Há um texto muito semelhante lá em Efésios capítulo 1, verso 3. E aqui a gente pode ver uma certa associação entre Pedro e Paulo, talvez uma influência, né, do Paulo, pelo Pedro ser leitor das cartas paulinas. Aqui nós temos uma clara influência paulina no vocabulário do Pedro, né? Porque ele usa a mesma expressão que o Paulo usou lá no verso 3 do capítulo 1 de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais. Eu terminaria a minha a minha a minha leitura aqui nisso exultais. Eu não colocaria o ponto como a minha versão faz aqui depois de tempo. Eu colocaria o ponto no final dessa expressão, nisso exultai. Veja como é que é a fluência da leitura. Para perceber, para obter uma leitura mais fluente, você precisa se deixar guiar pelas preposições. Então vamos lá de novo, mesma coisa que lá dos versos 1 e 2.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou. Aí ele nos regenerou, primeira preposição, primeiro propósito, né? Para uma viva esperança. Depois, verso 4. Para uma herança que não perece. Então, a leitura fluente seria: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. No meio do caminho, o Pedro coloca aí o instrumental, né? Então ele diz aí: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia. Então aqui não é instrumental, aqui é a motivação. O que moveu o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo a nos regenerar para uma viva esperança? A sua grande misericórdia. Essa é a motivação de Deus. Não há motivação em Deus despertada por uma qualidade em mim ou por um recurso em mim. A motivação de Deus é a graça. A motivação da salvação é a graça. Não é nem a minha condição, não é nem a minha necessidade. A motivação de Deus é a sua grande misericórdia. Aí vem um instrumental. Por que instrumento Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos regenerou para uma viva esperança? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, esse foi o instrumento. Agora, quando o Novo Testamento foca a ressurreição de Jesus Cristo, a gente não deve se esquecer que, por ressurreição de Jesus Cristo, esteja implicado aí a morte de Jesus. É que nem lá em Romanos 4, 25. Lá nós lemos que Jesus foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Só que a gente sabe que o que nos justifica não é a ressurreição. O que nos justifica é o preço que foi pago. E Jesus pagou o preço na morte, pela morte. Mas o que Paulo quer dizer ao dizer que nós somos justificados pela ressurreição? É que se não houvesse ressurreição, nós jamais saberíamos se Deus tinha aceitado o sacrifício substitutivo de Cristo. A ressurreição é a declaração que Deus fez de que o sacrifício de Jesus foi eficaz, eficiente e suficiente. E foi perfeito, adequado, do tamanho que as nossas transgressões exigiam. E então, ao ressuscitar Jesus, Deus então está declarando que sim, eu recebi a morte do substituto no lugar de vocês. Por isso que o Paulo diz que a justificação, que Jesus foi ressuscitado para a nossa justificação, ou seja, para a aplicação da justificação em nós. E aqui o Pedro está dizendo que o instrumento da regeneração para uma viva esperança foi a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Por que ele está focando aqui, né, a ressurreição de Jesus dentre os mortos? Porque o contexto e a ocasião da composição da carta é o sofrimento. É a mesma coisa que o Paulo fez quando escreveu ao Timóteo. O Timóteo estava sofrendo porque ele era jovem, ele estava sofrendo com uma raiz de insegurança muito grande e ele estava se sentindo fraco, impotente no ministério ali, onde Paulo o deixou em Éfeso. E aí o Paulo escreve para ele dizendo assim, no capítulo 2, verso 1,
fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Agora, como é que o Timóteo vai fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus? Mais adiante, o Paulo diz: lembre-se de Jesus Cristo. Agora, quando Paulo diz para o Timóteo que ele se fortalece na graça que há em Cristo, lembrando-se de Jesus Cristo, do que o Timóteo deve se lembrar? O Paulo coloca lá: ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, segundo o meu evangelho. Agora, não seria mais natural que o Paulo dissesse, na ordem lógica, que o Timóteo poderia se fortificar na graça que há em Cristo Jesus, lembrando-se de Jesus, da descendência de Davi, ressurreto dentre os mortos? Por que ele coloca a ressurreição antes da vida terrena de Jesus? Porque, dentro de um contexto de sofrimento, você aponta lá para frente, você aponta para a vitória. Você não aponta para o sofrimento. Você ajuda as pessoas a tirar os olhos do aqui e do agora para olhar para o próximo capítulo. Por isso que o Paulo lá faz isso. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra que Jesus Cristo venceu a morte. Lembra de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Que apesar de ter vivido como descendente de Davi e todo o sofrimento que isso implicou e implicava, ele venceu, porque ele ressuscitou dentre os mortos. É a mesma coisa que o Pedro está fazendo aqui. Ele está querendo que os crentes que estão sofrendo muito debaixo da perseguição romana não fiquem olhando para o aqui e o agora como os existencialistas. Porque se ficar olhando para o aqui e o agora sem uma perspectiva de amanhã, de futuro, uma perspectiva de livramento, de libertação, então o resultado vai ser desânimo. O resultado vai ser pessimismo. O resultado vai ser corações amargurados, ressentidos, frustrados, decepcionados. Então, essas pessoas, elas precisam ser lembradas que, embora Jesus, como descendente de Davi, sofreu tudo o que sofreu, e elas, à semelhança do seu Senhor, estão sofrendo também, elas têm que ser lembradas que o sofrimento não é o capítulo final. Por mais terrível que seja a perseguição romana, não é ela que é soberana e que decreta a falência dos crentes. Não. É a ressurreição de Cristo que é aplicada àqueles que estão em Cristo que decreta a falência da perseguição romana. Porque nem a morte pode pôr fim à obra que Deus iniciou nos crentes por meio da fé em Cristo Jesus. Então, ele apresenta aí como instrumental a ressurreição, mas junto aí o instrumental é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele prossegue aí agora para o segundo elemento, né? Ele já trabalhou o primeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos regenerou para uma viva esperança, mostrou aí a motivação, mostrou aí o instrumental, agora ele volta para um segundo propósito, porque Deus, ou para que Deus nos regenerou. Ele diz que nos regenerou, verso 4, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Ou seja, não há nada que aconteça com os crentes
Não há nada neste mundo que possa acontecer com os crentes que vá frustrar a obra que Deus iniciou na vida deles. Eles estão destinados eternamente a participar da vitória do seu Senhor na ressurreição. Então, assim como Jesus sofreu, os crentes participam do seu sofrimento. Em 1:24 de Colossenses, o Paulo diz: olha, agora eu completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Em Gálatas 6:17, ele diz: de agora em diante ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do sofrimento de Cristo. E, de fato, a igreja, os crentes, sofrem hoje porque ainda resta sofrimento de Cristo. Não que o sofrimento que terminou na ressurreição não foi completo e eficiente. Foi. A questão é que o mesmo Cristo que morreu e ressuscitou e que foi exaltado como Senhor e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, esse mesmo Senhor é Senhor da igreja, que é o seu corpo. Então, quando o corpo sofre, o cabeça do corpo sofre. Então, os nossos sofrimentos é o que resta do sofrimento de Cristo, porque Cristo sofre conosco. Mas como é que nós sofremos? Paulo disse em Romanos 8:17 que os crentes são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, há dois momentos aqui. Há um momento que nós nos identificamos com Cristo do ponto de vista do sofrimento, isso é o discipulado, isso é o chamado de Cristo. Quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas os crentes que carregam a cruz, que sofrem aquilo que resta do sofrimento de Cristo, eles não fazem isso com pesar, com pessimismo. Eles fazem isso como um privilégio. Como Paulo escreveu em 1:27 de Filipenses, Deus nos deu o privilégio não apenas de crermos nele, mas também o de sofrermos por ele. E esse sofrimento, ele é visto como um elemento autenticador da veracidade, da legitimidade do nosso segmento ou da nossa identificação com Cristo. Por isso que o autor de Hebreus, né, ao falar também para um povo que estava sofrendo, mas que estava recuando diante do sofrimento, disse para eles: olha, o pai disciplina o filho a quem ama. Assim é Deus. Se vocês não estão debaixo de disciplina, vocês não são filhos legítimos. Mas se vocês são filhos legítimos, então vocês estão debaixo da disciplina. E Deus usa o sofrimento como um elemento disciplinador. E o autor de Hebreus diz que toda disciplina, no momento, não é motivo de alegria e sim de tristeza. Mas os crentes devem passar pelo sofrimento com esperança. Por quê? Porque depois a disciplina produz frutos pacíficos de justiça naqueles que nela têm sido exercitados. Então, o crente vê propósito, o crente vê sentido no sofrimento. Tá? Como Paulo escreveu lá no capítulo 5 de Romanos,
nós nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz perseverança, a perseverança produz esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa é a perspectiva que o crente tem do sofrimento, e é o que o Pedro está colocando aqui para eles. Ele diz para eles que eles foram regenerados não apenas para uma viva esperança, esta baseado na ressurreição de Cristo, mas eles foram também regenerados para herdarem, para uma herança que não lhes será tirada em hipótese alguma. É algo dado por Deus que Deus não vai tirar. E situação e circunstâncias nenhumas poderão tirar aquilo que Deus deu aos seus eleitos. É semelhante ao que o Paulo diz lá no final do capítulo 8 de Romanos, né? Que ele elenca lá, olha, altura, profundidade, escuridão, morte, vida, anjos, principados, autoridades, nem qualquer outra criatura qualquer nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é? Então, ele está aí falando dessa herança que não perece, não vai apodrecer, não se contamina, ela não vai se alterar, porque ela está reservada nos céus para vós. Quando Paulo escreveu lá já nos seus últimos dias de vida ao Timóteo, né, na segunda carta, ele falou sobre isso. Fazendo um resumo da vida, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, de agora em diante, a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor Jesus. Essa é a herança, herança incorruptível, herança que não perece, não se contamina, não se altera, está reservada para os crentes e ninguém poderá tirar deles esta herança. Então, essa é a segunda razão por que os crentes foram regenerados, né? O segundo propósito para o qual os crentes foram regenerados. Agora, depois de ter dito que a herança está reservada no céu, está garantida para os crentes, o Pedro vai dizer para nós que não somente isso, aqueles que foram regenerados pelo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para uma viva esperança, para uma herança que não perece, esses crentes vão chegar até a sua herança, não por sua própria robustez, não por seus próprios recursos, mas esses eleitos que o Pai chamou, que o Pai regenerou, esses eleitos são protegidos. Veja, que sois protegidos pelo poder de Deus. Aqui o instrumental, né? Mediante a fé. E depois volta a preposição. Para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, a leitura fluente aqui seria que sois protegidos pelo poder de Deus para a salvação preparada para se revelar no último tempo. A salvação para se revelar no último tempo é a mesma, é equivalente à sua fala anterior, a viva esperança e a herança que não perece, que está reservada no céu para nós. Essas coisas todas estão se aproximando de nós,
ao mesmo tempo que nós estamos nos aproximando delas. E isso está acontecendo porque Deus está protegendo os seus eleitos no meio da fornalha, no meio do fogo. Aí o Pedro, então, diz: vocês devem meditar nessas coisas e extrair a alegria delas. Nisso exultais. A alegria dos crentes não está naquilo que eles conseguem de vida confortável nesse mundo. Embora todos nós desejemos, e embora Deus nos dê, em muitos aspectos, uma vida de conforto, né? Em que as tribulações, as angústias, as perdas, as perseguições, num âmbito geral, elas sejam eventuais, ou seja, não é o padrão da vida como um todo, né? Mas elas acontecem, mesmo não sendo o padrão, elas acontecem. Quando nós vivemos esses momentos, mesmo que eventuais, nós devemos nos lembrarmos e sermos lembrados que nem mesmo os momentos de conforto são o nosso destino principal. O nosso destino principal é a manifestação do Senhor Jesus. O nosso destino principal é a glória. O nosso destino principal é aquilo pelo que nós esperamos. O nosso destino principal deve ser o combustível da nossa alma, né? Que nos move no meio das tribulações a perseverar. O nosso destino principal é a herança que nos está reservada nos céus. Nosso destino principal é a salvação que está para se revelar no último dia. Então, isto é, segundo Pedro, o motivo ou a base da nossa exultação. Nisso exultai. Como eu disse, eu colocaria um ponto aqui, no final dessa frase. Nisso exultai. Aí ele vai dizer para nós que o sofrimento é uma realidade. O que o Pedro está propondo aqui não é uma utopia. O que o Pedro está propondo aqui não é o que o Karl Marx disse na sua época, quando falou da fé cristã ou da religião de um modo geral, dizendo que a religião é o ópio do povo. Ou seja, as pessoas se refugiam numa divindade como uma fuga da realidade. Não, a fé cristã não é uma fuga da realidade. Nunca foi propósito de Deus fazer os crentes fingir que a realidade não existe e criar mentalmente uma realidade mais confortável. Isso existe em alguns tipos de religião, em alguns tipos de filosofia. Ou seja, usar de um mecanismo em que eu crie na minha mente uma fantasia, crie na minha mente um mundo ideal para onde eu fujo a fim de não sofrer ou não encarar a minha realidade. Isso, dentro do campo da psicologia, trata-se até de uma doença, né? Quando a dor do trauma é muito forte, é muito grande, a pessoa não tem recursos egóicos para lidar com aquilo, então ela escapa daquilo, ela foge daquilo, criando uma realidade, uma ilusão mental para onde ela foge para evitar aquela realidade. É quando a pessoa começa a falar de uma realidade de vida que não combina com a realidade existencial dela, não é? Isso é uma doença. Mas a religião, às vezes, propõe isso. Nisso o Karl Marx estava certo. Mas o cristianismo não é assim. Veja que o que o Pedro está dizendo é que nós devemos olhar para o futuro
porque o futuro para nós não é uma ilusão criada ou imaginada. O nosso futuro existe porque tem um fundamento. A ressurreição de Jesus é a base e o fundamento desta realidade futura para a qual nós olhamos e a qual nós esperamos. Então, nós olhamos para lá, não como uma fuga, como um mundo imaginário, para fugirmos da realidade. Olhamos para lá para termos combustível, para termos razão para viver, para termos razão para perseverar. E aí encaramos a nossa realidade, a realidade para a qual agora o Pedro volta. Porque ele diz aí, depois de início exultai, ele diz: ainda que agora estejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo. Veja que interessante essa análise do sofrimento. Primeiro, o Pedro está dizendo que o sofrimento é uma aflição. Ele está dizendo que o sofrimento é uma aflição necessária. Interessante isso, né? É uma aflição necessária. A aflição vem em forma de provação. E a provação é por um pouco de tempo. Vocês lembram daqueles números que o Daniel, ali, especialmente nos últimos capítulos, né, o Daniel fala ali de 1.260 dias, 1.242 dias, metade, um inteiro, dois, e metade, Um e outra tempo e dois metade. tempos, né? Isso. Um tempo mais Aquilo ali, metade de um tempo. exatamente. Aquilo ali não é um código, né, que a gente precise decifrar, e aí vão lá tentar interpretar o mistério da numerologia ali em Daniel. A mensagem por detrás daquilo é que a tribulação e a perseguição têm tempo determinado para acabar. Não vem para ficar. Eu preguei ontem na igreja pela manhã e eu falei em algum momento da mensagem, eu disse que a vida tem seu sofrimento. E é natural. A gente não tem controle, né, sobre os sofrimentos que nos chegam. Mas também existe os sofrimentos que são causados. E às vezes nós criamos uma cultura de sofrimento. Nós adotamos padrões de pensamentos, nós adotamos padrões de sentimentos, nós adotamos padrões de comportamento, nós adotamos atitudes, nós entramos em relacionamentos, em tipos de relacionamentos, tudo isso visivelmente causadores de sofrimento, e nós nos recusamos a mudar nosso comportamento. Aí nós criamos uma cultura do sofrimento. Né? Muitas pessoas, por exemplo, quando entram num setting terapêutico, elas levam ali as suas queixas. Mas uma das coisas que o terapeuta tem que dizer para elas é o seguinte: você está aqui porque você quer mudar? Porque normalmente a pessoa que vai a um setting terapêutico, ela não leva ela leva o outro. A mulher leva o marido leva a mulher, os pais levam os filhos levam os pais, mas não levam a si mesmos. É como se eles dissessem assim: a causa do meu sofrimento é o outro. O Nietzsche dizia isso, né? Que dentro dessa compreensão o demônio sempre é o outro, nunca sou eu mesmo, né? O demônio sempre é o outro. Mas, obviamente, não tem nenhum problema. Essas pessoas chegam assim até o setting terapêutico. Faz parte do terapeuta identificar isso e depois conversar com essa pessoa e dizer para ela o seguinte: você quer realmente a solução para o seu problema? Quero.
Mas você está disposto a fazer mudanças sérias na sua vida? Por quê? Porque quem vai ser tratado ali não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é o pai. Quem vai ser tratado ali é a pessoa que está ali diante do terapeuta. E muitas vezes a fonte originadora do sofrimento está no próprio comportamento, está na própria atitude, ou nos padrões mentais, nos padrões sentimentais, está em comportamentos, está às vezes numa postura reativa. Se não tiver disposição para mudar isso, o sofrimento continua. Então, o que o Pedro está dizendo aqui é que nós temos sofrimentos, temos aflições. Nesse caso aqui, esses sofrimentos são causados por uma fonte externa, né? Mas podemos considerar aqui que também os sofrimentos causados por nossos próprios padrões de comportamento estejam sendo visados aqui pelo Pedro. Então, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, então, por um pouco de tempo significa que as aflições, as provações não vêm para ficar. Aquelas que estão ficando, pode ser que sejam oriundas de padrões comportamentais que nós precisamos nos conscientizar e decidir mudar, tá? Então, mas é por um pouco de tempo. Aí vem mais uma preposição, né? Ainda que sejais, que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo. Por que as provações, né? Para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, qual é o propósito, né, das provações? Qual é o propósito? Por que é necessariamente você agora sejais necessariamente afligidos? Então, o sofrimento aí ele tem um propósito. O sofrimento ele não tem um fim em si mesmo. O sofrimento, embora ele tenha as suas mais diversas origens, né? Independente da sua origem, seja um ataque do diabo, né? Seja uma questão relacionada ao pecado, seja o pecado do outro que me atingiu, ou os meus próprios pecados que me atingiram, ah, este, esse sofrimento, né, ele, independente da sua origem, da sua fonte, ele não tem um fim em si mesmo, pelo menos não nas mãos de Deus. Como Paulo disse, né, em Romanos 8:26, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Então, o sofrimento nas mãos de Deus serve, como o caso que eu mencionei lá de Hebreus 12, como instrumento de disciplina, né? E aqui o Pedro está dizendo que as aflições, as provações, elas servem como um instrumento de comprovação da fé. Como é que o sofrimento, né, é um instrumento de comprovação da fé? Porque a gente sabe que quando vai tudo bem para nós, a nossa fé está maravilhosa. É justamente, né, quando as aflições chegam que essa fé é submetida a teste. Até que ponto, né, ela é verdadeira? Então você imagina, por exemplo, que quando as pessoas se reúnem para culto, para adoração, as pessoas ali oram, as pessoas ali cantam aquelas composições maravilhosas, né? Nessas composições tem declarações de fé ali robustas, tem declarações de fé assim maravilhosas. A gente olha para aquilo ali e fala assim: puxa, que beleza, que povo crente é esse, né? Mas aí tem que ver se aquilo tudo passa pelo teste da segunda-feira.
Às vezes não passa, não é? Então você pega uma pessoa, por exemplo, na igreja, que ela canta lá, né, ações de graças, né, para Deus. Ela agradece a Deus, né, por tudo que Deus tem feito na vida dela. Ela diz que tudo que ela é, tudo que ela tem, ela deve à ação bondosa e misericordiosa do Senhor, etc. Então, só ações de graça. Mas aí chega na segunda-feira, parece que aquele crente lá da música, né, da adoração na igreja, ele não é a mesma pessoa que se encontra em casa. Não é a mesma pessoa que se encontra no trabalho. Não é a mesma pessoa, né, nas conversas com pessoas não crentes. E às vezes não é nem a mesma pessoa em conversas com crentes, né? O queixume, o pessimismo. Então parece haver um divórcio entre aquilo que é declarado no ambiente litúrgico e a vida real da segunda-feira. Então é necessário fazer um ajuste para que não haja esse divórcio entre o domingo e a segunda-feira, porque a provação representada aí na minha linguagem pela segunda-feira, a provação ela vai comprovar a veracidade da profissão de fé. Ela vai comprovar a veracidade das declarações que fazemos, quer por orações, quer por músicas que nós cantamos. E então, por isso que o Pedro está dizendo assim, olha, agora é necessário que vocês sejam afligidos por um pouco de tempo, com várias provações, né? Para que a comprovação da vossa fé, e a vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. Veja, o ouro que perece também é provado pelo fogo. Ele tem que ser derretido pelo fogo. E quando ele é derretido pelo fogo, então as impurezas vêm à superfície e elas podem ser removidas. E ele se torna puro, mas ele perece. Então a fé é mais preciosa do que o ouro que perece. O ouro, embora provado pelo fogo, mas ele perece. A vossa fé, embora provada também pelo fogo, ela deve redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então esse é o resultado, né, que produz as provações e as aflições na vida do crente por causa da operação do Espírito Santo. Mas veja, vale um destaque, né, que o verso 5 diz que sois protegidos pelo poder de Deus. Então Deus nos guarda para isso. Mas veja o instrumental logo em seguida, mediante a fé. Então, a fé deve ser alimentada, a fé deve ser cultivada, e a fé aqui é esse olhar para o próximo capítulo da história, que não é esse que eu estou vivendo agora no sofrimento. Né? Essa confiança de que a, a minha provação é por um pouco de tempo. Ela não veio para ficar. Ela não é o capítulo final da minha história. Né? O capítulo final da minha história é bem outro, caracterizado aí pela ressurreição, caracterizado aí pela herança que está me reservada no céu e caracterizada aí por essa viva, essa esperança que é viva. Quando ele menciona aí, né, Jesus Cristo, falando da revelação de Jesus Cristo, e revelação aqui é a manifestação de Cristo na sua segunda vinda, ele volta para o presente. Ele diz aí no verso 8, pois sem tê-lo visto, vós o amais.
e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que ele está querendo falar de salvação aqui, né? Salvação aqui é o capítulo final. Você sabe que a Bíblia fala de salvação no passado, salvação no presente e salvação no futuro. A salvação no passado é a justificação. Nós fomos plenamente justificados quando cremos em Cristo. Depois que nós fomos justificados, nossa salvação está em processo. E a salvação em processo é a santificação. É quando nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo por meio de tudo que nos acontece, as provações e as aflições, nós estamos sendo conduzidos dentro de um processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, porque o alvo da nossa redenção é sermos conformados à imagem de Cristo. Isso está acontecendo conosco por obra do Espírito Santo. E, finalmente, a Bíblia fala de uma salvação que está por vir, como o Pedro está falando aqui, uma salvação que está por acontecer. E essa salvação que está por acontecer é a glorificação, ou seja, o Paulo chamou a glorificação de a redenção do nosso corpo, ou seja, quando a redenção que alcançou a nossa vida vai também alcançar o nosso corpo, que é quando o nosso corpo será revestido de glória e nós teremos, então, um corpo glorificado. Então, a salvação no passado, a justificação, ela nos livrou, ela nos salvou da condenação do pecado. Por isso que Paulo diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, justificados. A santificação, a salvação que está em curso, ela está nos livrando da influência do pecado, porque a gente ainda habita num corpo, né, que não foi redimido, e nós habitamos num mundo que ainda não foi restaurado, um mundo que é caracterizado pela queda. Estamos caminhando para a redenção tanto do nosso corpo, quanto para a redenção de toda a natureza, quando ela deixará de gemer e ela, então, será restaurada na manifestação dos filhos de Deus, linguagem lá do Paulo em Romanos 8. Enquanto isso não vem, não acontece, nós estamos, então, sendo livrados, sendo protegidos da influência do pecado. Imagina que você está caminhando numa estrada e, à medida que você anda, a poeira da estrada vai acumulando ali nos seus pés, né? E, frequentemente, você precisa lavar os seus pés. Quando você vai entrar em algum lugar, você lava os seus pés. Esse é o processo da santificação. Estamos sendo livrados da influência do pecado. Na glorificação, a salvação final, a consumação, né, da salvação, nós seremos livrados da presença do pecado, que é quando nós seremos transportados, né? Embora as pessoas digam assim, olha, eu vou para o céu, eu vou viver no céu, etc. e tal, a gente tem que ser lembrado que nós vamos viver na terra. Nosso céu é a terra, né? Porque toda essa terra, o céu e a terra, serão refeitos, serão restaurados. E nós, então, vamos viver nessa terra onde não haverá mais pecado. E porque não existe mais pecado, não há mais sofrimento. E porque não existe mais sofrimento, não há mais dor e não há mais lágrimas, como a gente lê lá nos capítulos finais do livro do Apocalipse. Ok? Vou ficar por aqui, 10:02. Bom, Deus o Amém. abençoe. Boa noite. Não sei se alguém mais quer dar uma palavrinha. Deus abençoe cada um de vocês.